Lei de Licitações. Nono, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos em que praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. B. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. C. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. 3. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Parágrafo 1º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Parágrafo 2º. As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie na condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado em estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53 desta lei, a Advocacia Pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando: inciso 1, vetado. 2, provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. E aí fica muito claro, né, Maria? Ora, se eu vou ter essa benesse de ser defendido judicial ou extrajudicialmente pela advocacia pública, isso não poderá ocorrer se eu houver praticado atos dolosos que constem lá no processo administrativo ou judicial. Se eu cometi ato com dolo, por exemplo, de prejudicar a administração pública, e o que me vire para me defender sozinho. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo, inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Contudo, desde que não conste no processo administrativo atos ilícitos dolosos. Título 2 das licitações, capítulo 1 do processo licitatório. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos: 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreços ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. 4.
incentivar a invocação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo único. A alta administração de órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte. 1. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualidade do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo 1º. O plano de contratações anual de que trata o inciso 7 deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Parágrafo 2º. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Essa lei, no caso, é a Lei de Acesso à Informação, que lá no seu artigo 23 ou 24 vem dizendo o que seria segurança da sociedade e do Estado. Tá? Parágrafo único. A publicidade será diferida. 1. Quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. 2. Quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24 desta lei. Artigo 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direta ou indiretamente. 1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. 3.
Pessoa jurídica ou física que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6404 de 76, concorrendo entre si. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Óbvio que isso vai ser muito importante para a gente. Então, Maria, você vê que todas essas proibições, essas vedações, elas visam exatamente assegurar 2 princípios básicos da licitação, dentre outros, o princípio da transparência e o princípio da igualdade de condições aos licitantes, né? Por isso que, por exemplo, quem participou, quem efetuou o projeto básico, não pode participar, porque, veja, se eu já fiz o projeto ou o anteprojeto básico e eu vou participar da licitação, eu já estou partindo na frente dos demais concorrentes. Então, isso seria uma forma de burlar a licitação, seria um direcionamento da licitação para que eu venha ganhar. E aí eu feriria o princípio da transparência e, principalmente, o princípio da igualdade. Se uma empresa dessa puder licitar, participar, ainda ganhar a licitação, é como se o Estado estivesse chancelando essas condutas, né? Participando, sendo cúmplice. Então, assim como também o BNDES não deve emprestar dinheiro para empresas envolvidas com esses crimes. Parágrafo 1º. O impedimento de que trata o inciso 3 deste artigo também será aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Parágrafo 2º. A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução, da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Parágrafo 3º. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Parágrafo 5º. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismos financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Artigo 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, a pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. 1.
comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. 3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado. 4. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. Parágrafo 1º. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Parágrafo 2º. O acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Parágrafo 3º. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5º. A substituição do consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de habilitação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.